Muito bem, meus amigos, dando início então ao nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, parte segunda, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, Sonambulismo. Nós estamos na questão 434. Não, eu falo que é de 62 que nós estamos agora, e de 58 que é o artigo, né? Então já faz ali são quase 5 anos já que nós lemos, né? Então é bem bacana. Mas muito bem. Vamos aqui então para o nosso trabalho. Nós fizemos a leitura nos nossos últimos encontros de algumas questões relacionadas ao sonambulismo. Nós fizemos até aqui uma passagem rápida, porque começa aqui na questão 425, Kardec falando da relação, né? Lembrando mais uma vez, né, que nós estamos estudando a emancipação da alma e quais são as diversas situações em que o espírito consegue emancipar. E essa emancipação significa não apenas ali o distanciamento do corpo físico, embora vinculado pelos fluidos, né, que unem o espírito encarnado ao corpo físico, mas também a expansão da sua consciência, a percepção, a capacidade que ele tem de não apenas ter ali uma visão melhor da realidade que o envolve, mas também interagir com o mundo espiritual. Kardec já pergunta se o sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos, né? E aqui é respondido que é um estado de independência do espírito, que é mais completo do que o sonho, né? Já que o espírito tem ali um controle maior das suas ações. A diferença entre o magnético e o natural, a diferença é que o magnético pode ser provocado, né, pelos fluidos, né, pelo passe magnético. Falando sobre o agente, né, que é o fluido vital, a eletricidade. Começa a falar também sobre as potencialidades do espírito durante esse período de emancipação, no caso, por exemplo, da clarividência sonambúlica, ou então a visão através de corpos opacos, né? Nós inclusive vimos a biografia de Edgar Cayce, que era um desses espíritos que, através, no caso dele, sonambulismo natural, ele tinha capacidade não apenas da clarividência, mas também, né, da prescrição. É aquele médium que observava o organismo da pessoa, via ali corpos opacos, via ali o sistema, né, os órgãos da pessoa, e então fazia a prescrição de tratamentos. O que nós não sabemos aqui, e para isso haveria necessidade de uma pesquisa, de uma investigação a partir desse aspecto científico da doutrina, para saber se essas prescrições são feitas pelo conhecimento do próprio médium, já que ele não era médico, mas ele poderia trazer conhecimento de existências anteriores, ou se havia interação com espíritos que o ajudavam ali no diagnóstico e depois ali na prescrição. Então esse era um relato de milhares de casos que o Edgar Cayce apresentava, todos esses casos arquivados na Fundação Edgar Cayce nos Estados Unidos, e aí então falando sobre clarividência, sobre pré-cognição, que é o pré-conhecimento de alguma coisa que vai acontecer, então você sabe antecipadamente, e o Edgar Cayce era considerado inclusive, né, o profeta adormecido, que era o nome que ele tinha, né? Então ele era conhecido pelo aspecto dessas profecias que ele apresentava, mas também pelo aspecto de cura. Essas profecias, claro, né, era aquilo que mais chamava atenção, chamava o interesse das pessoas, despertava o interesse das pessoas. Depois aqui então, foram algumas questões aqui que nós já estudamos, e na última questão que nós estudamos, na 432, como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos, durante o sono a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonambulismo. Então aqui fazendo uma comparação entre as capacidades de emancipação da alma. 433, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado, de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Então aqui é importante a gente lembrar
que quando se fala sobre essa emancipação, vários termos são utilizados dependendo da escola, né? Então nós podemos falar sobre emancipação, podemos falar sobre viagens astrais, e dentre outras, né? Porque a viagem astral em si é o que o espírito faz durante a emancipação. Ele faz a sua viagem se dirigindo para locais, vivenciando experiências, né? Então, na verdade, nós temos ali nomes diferentes que são dados para o mesmo fenômeno. E nesse caso aqui, o que é colocado para nós, assim como também a própria mediunidade, que o fator anímico e a mediunidade são duas potencialidades do espírito durante a sua encarnação relacionada com disposições orgânicas. Assim como nós conversamos ontem, né, estudando o Consolador, naquela parte do início do item da psicologia, que falava sobre as neurociências que precisam fazer estudos a respeito da relação do indivíduo, da personalidade vinculada com o corpo físico, nós trouxemos aquelas questões abordando sobre a importância do estudo dos fenômenos considerados mediúnicos ou anímicos pelas neurociências, ou pela neurociência em si, estudando de que modo que o espírito vivencia aquilo tudo. Trouxemos aquelas 3 situações, né? No caso, por exemplo, de experiências de quase-morte, sobre a mediunidade, e também falando sobre... não lembro qual era o terceiro, mas a gente pode acrescentar esses fenômenos da paranormalidade, que são fenômenos anímicos. No caso, por exemplo, da pré-cognição, da telepatia e tudo mais, né? Então, quando se fala sobre parapsicologia, por exemplo, esse para que vem na frente, que é esse prefixo, ele fala exatamente de algo que é paralelo. Então, se eu falo parapsicologia, é algo paralelo à psicologia. Porém, a parapsicologia ela é considerada uma pseudociência. E esse prefixo pseudo já é um pejorativo. Já diz que não é bem uma ciência, né? Então, os cientistas já olham para a parapsicologia como sendo algo que não tem tanta importância, tanto valor. Porém, apesar dos métodos aplicados de tentarem estudar, como já aconteceu principalmente nas décadas de 1960, 1970, durante o auge da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética, assim como países aliados, faziam muitas pesquisas com paranormais, para utilizar essas potencialidades da mente para a descoberta de códigos de emissão de envio de mísseis nucleares, de bases secretas, a capacidade de telecinesia, de, por exemplo, fazer o coração de alguém parar. Vocês se lembram, né? A gente viu bastante coisa sobre isso no outro estudo que nós fizemos anteriormente. E aí então falava exatamente sobre isso, a preocupação que se tinha em conhecer quais são as capacidades que a mente tem. Então a mente ela está relacionada com o fenômeno anímico, mas a mente também está relacionada com o fenômeno mediúnico, que é exatamente a vivência do espírito no ambiente espiritual e interagindo com outros espíritos. Então a neurociência poderia se dedicar ao estudo de perceber quais são as alterações neurológicas, especialmente cerebrais, que o indivíduo tem para poder ter essa percepção. Por isso, quando os espíritos respondem a Kardec que o desenvolvimento da clarividência sonambúlica se depende da natureza do espírito ou da organização física dos dois, principalmente que há disposições físicas que permitem o espírito desprender-se mais ou menos. Que disposições físicas seriam essas? Qual exatamente é o elemento anatômico do cérebro que permitiria ao indivíduo ter uma facilidade maior de vivenciar essas experiências? Glândula pineal, cristais de apatita, como a gente já falou sobre isso, esses nomes que vêm sendo citados já há bastante tempo, de que modo que isso poderia ser observado dentro das neurociências? Então fica ali, né? Fica exatamente essa expectativa nossa de esperarmos que pesquisas nessa direção sejam desenvolvidas para trazer para nós esse resultado. Desde que as ciências, digamos, a nossa ciência clássica, a ciência terrena, se interesse em explorar aquilo que transcende ao mundo material,
que procure estudar esses fenômenos, tentando entender o que provocam os fenômenos e qual é a realidade que esses fenômenos apresentam para nós aqui encarnados. Né? Então, isso que nós conversamos. Na questão 343, que a gente vai começar agora, Kardec já pergunta então: as faculdades que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Então, foi falado anteriormente que na primeira questão, 425 desse item, Kardec perguntou se o sonambulismo é semelhante ao sonho. E aí os espíritos responderam que não, que o sonambulismo ele permite ao espírito uma expansão muito maior do que o sonho. E agora está perguntando para nós se durante a emancipação a capacidade que o indivíduo tem, ela é tão intensa quanto um desencarnado, se ela tem mais clareza, se tem ali uma liberdade tão semelhante quanto o desencarnado. Bom dia, Mami. E a resposta colocada para nós: somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Pode ser uma influência pequena, mas ainda assim ela existe. E existe exatamente por causa desse vínculo, porque o espírito emancipado ele não é um espírito livre da matéria. Ele tem ali uma liberdade, mas é uma liberdade restrita, limitada pela relação com o mundo material. Então é claro que o espírito ele vai ter facilidades para se deslocar, ele vai ter facilidade para poder ter ali as capacidades mentais, intelectuais que ele vivencia quando desencarnado. E aí nós vamos pegar, por exemplo, diversos espíritos que já foram mencionados. O caso, por exemplo, que nós mencionamos aqui, o caso do Divaldo, do Chico, da Dona Ivone, que são 3 exemplos que nós temos de espíritos que vivenciavam essa experiência de emancipação com muita frequência e com muita intensidade. Interagiam com os espíritos não apenas durante ali a vigília, estando despertos e percebendo a presença dos espíritos, mas durante aquele período de emancipação, que era exatamente ali o momento em que os espíritos mais se aproveitavam desses médiuns, os espíritos trabalhadores, orientadores, porque quando o corpo físico se encontra em repouso e o espírito tem a oportunidade de se distanciar do corpo, para vivenciar essas experiências no mundo espiritual, seja a trabalho, seja em aprendizado, seja em ensinamento, seja lá como for, o fato dele estar adormecido aqui para o mundo físico faz com que toda a sua atenção esteja voltada para as experiências espirituais. E quando ele se encontra acordado, desperto aqui no mundo físico, ele vai dividir a atenção entre aquilo que os espíritos precisam, ou que ele precisa fazer dentro desse âmbito espiritual, e aquilo que ele precisa fazer enquanto ele está encarnado. Porque a menos que ele se desligue completamente das atividades dele, ele vai poder se dedicar, porque não dá, por exemplo, para ele, como já aconteceu, relatos de pessoas que acabam tendo esses desdobramentos. Eu me recordo até de uma amiga que mencionou que ela conhecia uma pessoa que, dirigindo o carro, ela tinha problemas de ter essa percepção espiritual. Então observemos bem o risco que isso apresenta para alguém em alguma atividade que exige ali uma atenção, uma concentração, um reflexo para poder evitar qualquer tipo de perigo. De repente ela tem ali uma interferência, vamos chamar assim, de uma experiência espiritual. E isso é extremamente problemático. Por isso então a gente vai lembrar, numa situação normal, o indivíduo que se encontra concentrado no seu trabalho, nas suas relações, nas suas atividades, ele pode eventualmente ter percepção do mundo espiritual, mas ainda assim é muito diferente daquela que ele vivencia enquanto o corpo físico se encontra adormecido. Porque aí ele não tem preocupação nenhuma com o ambiente à sua volta, ele se dedica exclusivamente àquilo. Mas ainda assim não se compara com a liberdade que o espírito desencarnado tem. Porque essa amarra que o prende ao mundo material é um limitador. Nós vamos encontrar, então, como eu estava dizendo, muitos indivíduos que apresentam ali graus diversos de capacidade de percepção do mundo espiritual. Tem aqueles que têm aqueles flashes, aqueles lampejos, que eventualmente até mesmo nós, pessoas comuns aqui temos, como temos aquelas pessoas que desfrutam de uma liberdade quase que plena,
Imaginemos, por exemplo, né, vamos aqui fazer aqui uma comparação bem apelativa. Imaginemos Jesus, por exemplo, vivendo a emancipação. Qual é o grau de interferência que a matéria exerce sobre ele? Exerce? Sim, exerce, porque ele está vinculado ao mundo físico. Ele não tem essa capacidade de sair do corpo, deixar o corpo quietinho e voltar, até porque a vitalidade do espírito vai manter o seu organismo. Se ele fizesse isso, o corpo morreria. Ele não pode ressuscitar, porque ou o corpo está vivo com o espírito vinculado, ou não está. No caso dele, por exemplo, ainda que seja uma influência de 0,00001, essa influência existe. Então não é a mesma coisa, né? E aí é claro que a gente vai lembrar também, né, que até mesmo o espírito desencarnado, ele depende muito do grau evolutivo em que ele se encontra, porque ele pode estar totalmente desvinculado do corpo físico, mas as suas capacidades espirituais estão limitadas não pelo ambiente, mas pela própria evolução que ele conseguiu, que ele vem atingindo. Muitas vezes ali pensar naquilo que a gente já conversou, trazendo ali uma comparação com a vida acadêmica, né, dos nossos jovens hoje. Ele pode ser o melhor aluno que tem, mas se ele tiver, por exemplo, no 5º ano, ele vai aprender aquilo que o 5º ano tem para oferecer. Depois ele passa para um outro, ele passa para o outro, passa para o outro. Então, vai depender do grau dele. Ele pode estar liberto, mas se ele não tiver essa capacidade de vivenciar essas experiências espirituais pelo seu conhecimento, pelo seu grau de desenvolvimento, pela sua elevação, ele vai continuar limitado no seu estágio de evolução. Então, nós vamos perceber essa graduação. Para nós encarnados em especial, nós temos desde aqueles que, por exemplo, vivenciam experiências no mundo espiritual, mas quase que nulas. Estudando André Luiz, que nós já conversamos, lá no livro Evolução em Dois Mundos, nós temos ali que André Luiz comenta que aqueles indivíduos primitivos, lá no começo do desenvolvimento da humanidade, que estavam ali desenvolvendo a sua consciência, a sua inteligência, desenvolvendo uma capacidade de raciocínio contínua, fazer planejamentos, projetos, antecipar alguma coisa que ele precisa fazer daqui uma semana e coisa e tal, isso é coisa que foi se desenvolvendo com o tempo. E esse indivíduo que tem essa capacidade intelectual limitada, lembrando aquele exemplo que André Luiz trouxe, é como se fosse um cavaleiro, que ele se encontra ali galopando com o animal, com o cavalo, aí ele para o cavalo, que é o momento de dormir, aí ele apeia do cavalo, né, como se diz anteriormente, e em vez dele vivenciar experiências enquanto ali o cavalo está parado e ele tem essa liberdade, ele pega e dorme junto com o cavalo. Ou seja, espiritualmente, ele ainda não tem a capacidade de ter essa percepção, vivenciar essa liberdade do espírito. Aí com o passar do tempo ele começa a despertar um pouco mais. Daquilo que a gente já conversou também em alguns exemplos, né? O indivíduo dorme, está ali na sua cama, bonitinho, aí espiritualmente ele se desdobra, e ele senta na beira da cama e fica pensando na vida. Todas as suas preocupações da sua vida encarnada ocupam os seus pensamentos naquele momento. Ele não tem aquela coisa de dizer assim, olha, agora que eu estou livre, deixa eu viver alguma coisa por aqui, depois eu volto e me preocupo com aquilo. Não, as preocupações que ele tem como encarnado limitam as suas ações como espírito. Para a gente poder perceber assim como é diverso o grau evolutivo dos espíritos, mesmo desencarnados, e cada um ali vivenciando as suas experiências. A mesma coisa acontece entre nós encarnados, com a diferença de que a matéria é um limitador, que pode ser uma limitação maior ou uma limitação menor. Do doutor, se fico pensando, né, o corpo em sono e desdobrado, tem um problema de súbito e desencarnar. Quando se vê no plano espiritual, deve ser bem difícil, né? Estava na cama, de repente, numa maca no plano, né? Então pode ser mesmo alguma coisa bem perturbadora. Até porque nenhum de nós está preparado para desencarnar, né? Você nunca dorme pensando assim, não, se eu morrer durante a noite, tudo bem. Ninguém pensa isso. Todo dia nós acordamos preparados para fazer as nossas atividades. Por isso que esse súbito, que é pegar de surpresa, é algo que para nós é bastante perturbador. O que a doutrina espírita nos oferece em termos de ensinamento é dizer que, se isso acontecer,
compreenda a sua nova realidade e processe essas informações. Para aquele que não conhece essa realidade, ele vai então ficar naquele desespero de que tudo para ele se perdeu, tudo aquilo se modificou e ele não pode fazer nada. Então todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação. Salvo, né, aqueles casos em que as pessoas têm ali um tempo já previsto para desencarnar, em que, no caso, por exemplo, a idade vai avançando, uma doença degenerativa, a pessoa vai percebendo que os seus fluidos vitais, o seu fluido vital vai naturalmente ali se desgastando até o momento em que ele simplesmente desencarna. Então já há previsão de que isso vai acontecer. Mas, de um modo geral, para aqueles que você tem ali a vitalidade e você está na sua atividade, ser pego de surpresa é algo realmente bastante angustiante. E esse é o trabalho que os espíritos fazem no plano espiritual, de acolher esses indivíduos e esclarecê-los oportunamente. Agora, nós temos aqueles casos também, Dudu, que até a nossa querida Cecília já comentou com a gente no trabalho que ela realiza de apoio, de resgate com os espíritos, que é o caso dos espíritos que desencarnam naquela situação de conflito. E como se não bastasse em si a desencarnação de súbito, vem ainda o contexto de guerra, de morte, de perda, de sentimentos conflitantes, de ódio que é alimentado, e o espírito desencarna nessa condição. E aí se torna mais problemático ainda, né? Tem a ver com o momento do dia. Sim, é tudo relativo, né? Nada é absoluto. Tudo depende do grau de consciência do espírito, da circunstância que ele desencarna, no seu momento, no seu estado de espírito naquele momento, tudo é relativo, né? Mas vamos lá, seguindo aqui conosco então, avançando. Então nós vimos aqui que não é a mesma liberdade que o encarnado possui quando desencarnado. E ainda assim, que ele esteja em situação de encarnado ou situação de desencarnado, pesa nessa equação o seu grau de evolução, o seu grau de esclarecimento. Muitas vezes o encarnado tem muito mais liberdade do que o desencarnado, né? Porque o desencarnado está com a consciência presa no mundo físico, enquanto que o encarnado tem consciência da sua condição espiritual e desfruta desses momentos de liberdade temporária que ele acaba vivenciando. 435. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e tomarem por seres corpóreos, e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fala-os supor que têm diante da vista seres terrenos. Foi baseado nessa questão que eu quis procurar, né, o batedor de Bert Zabem. Porque o garoto ali, quando ele está naquela parte em transe sonambúlico, ele vê o espírito que é o batedor, né? Então eu queria trazer para vocês esse relato. Eu vou pesquisar, depois eu trago certinho aqui. Kardec faz um comentário sobre isso, ele diz assim: o mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu redor, e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhe apresentam. Então aqui, nós já tratamos aqui de uma experiência mediúnica. A gente lembra sempre que mediunidade, ela diz respeito à interação entre espíritos. E lembrando que não apenas espíritos encarnados e desencarnados, mas espíritos de um modo geral. No caso nosso aqui, por exemplo, a mediunidade pode ser entre dois encarnados que se encontram no mundo espiritual. É a relação entre dois espíritos. E a mediunidade é essa capacidade que o indivíduo tem de interagir com outros espíritos. E essa capacidade pode ser maior ou menor, dependendo do seu grau evolutivo e das condições orgânicas que ele possui para poder vivenciar a experiência mediúnica. Então aqui, a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um.
Então, quer dizer, ver muito bem os espíritos não quer dizer que ele reconhece muito bem esses espíritos. Como Kardec coloca, como os espíritos respondem, a maioria deles os vê muito bem. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos. Porque como ele não tem essa capacidade de entendimento da realidade espiritual, muitas vezes ele é médium ou tem essa facilidade, essa capacidade anímica de vivenciar essa experiência medianímica, sendo ateu, por exemplo. Ele pode não acreditar no mundo espiritual, acreditar que ele está com algum tipo de distúrbio mental, que ele está vivenciando algum tipo de loucura, alguma coisa do gênero. Então, quando ele vê esses espíritos durante a emancipação, ele julga como sendo encarnados, ou simplesmente parte ali das suas fantasias. Mas que é possível ver que isso é uma realidade, sem dúvida nenhuma, acontece. Dudu colocou, meu espírito encarnado em desdobramento conversando com outro espírito desdobrado em sono, né? Exatamente. Quantos encontros nós temos, né, na nossa vida cotidiana, com pessoas encarnadas da nossa família, amigos e tudo mais, amigos e inimigos, durante esse momento de emancipação do sono. Questão 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma? Por que essa pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo. Então aqui o espírito não teve muita paciência para responder a Kardec, né? Então, na verdade, o que a gente está vendo é, se o espírito se emancipa e ele vê, né, então ele vê de qualquer posição, né, a sua visão vai alcançar aquilo que ele precisa. Ele pode estar presente, ele pode ver a distância, também pode. E a gente vai encontrar, por exemplo, principalmente esses sonâmbulos mais desenvolvidos, em que eles conseguem projetar suas mentes de uma forma que a gente ainda não compreende. Até porque nós falamos muito em teoria, não porque fulano falou, porque o espírito explicou, é aquilo que a gente sempre comenta, né? Você falar sobre saltar de paraquedas é uma coisa, você saltar de paraquedas efetivamente é outra. Né? Ou lembrando, né, Parque dos Dinossauros, a diferença entre o astrônomo e o astronauta. O astrônomo é aquele que vê de longe as estrelas. O astronauta é aquele que vai até as estrelas. Então, por isso, quando a gente fala sobre essas percepções, né, de emancipação da mente, aquilo que o espírito é capaz de observar ou não e tudo mais, muitas vezes nós falamos com conhecimento teórico, mas não conseguimos vivenciar isso para entender efetivamente o que quer dizer. Quais são as capacidades da mente que nós temos? Para entendermos essa realidade, nós precisaremos não apenas estar desencarnados, mas termos um conhecimento profundo sobre esses fenômenos. O resto para nós é apenas suposições e especulações. Não, porque o indivíduo que projeta a sua mente, o que ele sabe exatamente sobre projeção mental? Se ele já vivenciou, ele pode falar de conhecimento de causa das suas experiências, mas não pode falar das experiências dos outros. Porque essa percepção era muito subjetiva, depende de cada um relatando as suas experiências. Então nós poderíamos dizer que somente os grandes conhecedores do mundo espiritual, que estudam efetivamente as potencialidades da mente, são capazes de compreender o que o espírito pode fazer com esse poder mental que cada um de nós tem. Maria colocou, né, assim, desdobramento, voltamos em susto, deve ser porque o encontro não foi muito bom, ou porque não estava preparado para isso, né? São várias, né? Eu me lembro que eu li uma vez, Marion, um autor, eu não me recordo quem era, um autor que comentava que essas experiências quantos de nós já acordamos em susto? Você dá aquele sobressalto, assim, você acorda ofegante, acorda assustado, coração acelerado, como se você tivesse com a sensação de queda. Eu me lembro que esse autor fez uma análise sobre esse fenômeno, e ele comentou o seguinte, que muitas vezes o espírito, quando ele começa a se projetar no mundo espiritual,
e o indivíduo não está preparado para isso porque ele não compreende, quando o espírito começa a se emancipar, é como se o espírito tentasse segurar no corpo porque ele está com medo de vivenciar aquilo. E aí então de repente o espírito acorda naquele susto. É como se o corpo despertasse e sugasse o espírito, de uma hora para outra ele acorda assustado. E esse mesmo autor relatava também, eu estou comentando com vocês só a título de ilustração, ele comentava também que a questão da paralisia do sono. O que é a paralisia do sono? Muitas vezes é o espírito que está se emancipando parcialmente, mas a consciência está vinculada no corpo físico ainda naquele momento. Aí a mente acorda, mas o corpo não. Porque o espírito está naquela fase de desprendimento parcial e a mente não tem controle ainda sobre o corpo. E eu li sobre isso, eu achei bem interessante essa análise. Porque quando nós falamos sobre distúrbios do sono, né, que eu até comentei com vocês, que nós temos aqui em São Paulo, na Universidade, na Faculdade de Medicina de São Paulo, temos ali o Departamento de Estudos do Distúrbio do Sono. Então pessoas que relatam ali terror noturno, paralisia do sono e vários outros fenômenos que nós nem conhecemos, né? Que isso fica ali a critério, né, dos psiquiatras e neurocientistas que estudam sobre isso. Mas a paralisia do sono é um distúrbio relatado pela medicina. Porém, quando nós estudamos da perspectiva espírita, o que acontece com o espírito durante esse momento? Não são raros os casos que nós temos, por exemplo, de pessoas que relatam paralisia do sono e acordam vendo espíritos, por exemplo, que são obsessores. Me recordo de um relato que apareceu que diz assim, que era uma pessoa que dizia, olha, eu acordo e vejo um monstro em cima de mim me encarando. E eu fico apavorado, eu fico desesperado porque eu quero gritar, eu quero me mexer, não consigo. E aí a gente pensa, essas imagens que aparecem para essas pessoas podem ser uma fantasia? Segundo a ciência, sim, porque você não vê o mundo espiritual como sendo uma realidade. Mas e se nós pensarmos nas diversas relações que nós temos, em que, por exemplo, lembra que Dona Ivone, ela comenta que várias e várias vezes, assim como Emmanuel, assim como Chico e o Divaldo e o Raul também comentavam, a respeito dos trabalhos que se faziam durante esse período de emancipação, em que esses mentores espirituais iam até esses médiums, aplicavam passes para facilitar o seu desdobramento, e aí então eles seguiam para fazer o trabalho. Se é possível você facilitar essa independência do espírito através da aplicação desses passes, também nós temos relatos de espíritos que, na condição de obsessores, querem forçar a emancipação de suas vítimas, digamos assim, através dessa emancipação para que espiritualmente possam subjugá-los. Então, se nós analisarmos o fenômeno em si, nós podemos ver que esse fenômeno se dá de uma forma positiva, trazendo para o espírito ali o benefício da emancipação para trabalhos, estudos e aprendizados e tudo mais, mas também de uma forma negativa, quando o espírito em emancipação acaba vivenciando todos esses dramas da perseguição, do sofrimento que é gerado e tudo mais. E isso se dá através desse magnetismo, desse passe que é oferecido ao espírito, ao encarnado. Então, essa parte do terror noturno, essa parte da sensação de queda, tudo isso faz parte desses fenômenos que são vivenciados pelo espírito, mas que para as nossas ciências clássicas, isso é apontado como algo neurológico, e não como algo real e espiritual. Daí mais um elemento, mais um tema para ser estudado também. Marião colocou em cima, né? Se em desdobramento voltamos em susto, né? Deve ser porque o encontro não foi muito bom, que é esse caso, ou o medo do espírito que não compreende essa experiência, né? Até comentei com vocês que certa vez, conversando com um amigo, ele estava fazendo uma leitura sentado no chão do quarto dele, com um livro no colo, de repente ele deu aquela pescadinha básica, né, que a gente vivencia, e aí então ele se viu
como se ele estivesse no teto do quarto se olhando para baixo. Mas ele não estava preparado para aquilo, aquilo não foi induzido, simplesmente aconteceu. Para muitas pessoas que sentem isso, ela fica desesperada, como se fosse alguém se afogando, tentando alcançar a beira da piscina. Ele fica se debatendo, ele fica ali tentando desesperadamente encontrar alguma coisa que ele possa segurar. E o espírito, quando vivencia isso, ele passa por essa situação quando ele não tem compreensão ou quando ele sabe que nesse momento de emancipação ele vai vivenciar uma experiência negativa por já ter experimentado isso. Tudo isso faz parte, né, dessa experiência. O Brás colocou, né, o que eu acho chato para mim é sair do corpo inconsciente e cometer gafe por lá. Até porque acontece isso, né, Brás? Quando o espírito tem a consciência emancipada e aí então ele perde um pouco da noção, né, da sua razão, ele acaba aprontando algumas coisas, né? Não deu para entender isso, Marli? Né, o corpo está preso e o espírito se emancipa mais rápido, no caso anterior. Né? Então, o que eu comentava é exatamente isso, né? O que eu coloquei para vocês são esses relatos que eu li desse autor que comentou isso e eu vi uma lógica muito interessante, porque nós vemos experiências que são vivenciadas pela consciência, vivenciadas pelo corpo físico, pela mente, pelo corpo físico, mas não são analisadas espiritualmente. E se nós olharmos nos bastidores dessa experiência, nós veremos ali o espírito vivenciando essas situações. E aí então, o que isso provoca na relação dele com o corpo físico no momento da emancipação? Essa emancipação é completa ou incompleta? Ela acontece de uma forma lenta quando ele se liberta e numa forma lenta quando ele volta, é tranquila, ou ele sai no susto e volta no susto? Quando a sua consciência está semi-desperta, ele tem controle do seu corpo físico ou não tem? Porque ao estudarmos isso, olha que interessante, gente, é como se nós estivéssemos estudando o fenômeno da morte. A princípio você pensa assim, não, o que é a morte? O corpo morreu, o espírito se solta. Nós sabemos que não é tão simples assim. Estudando, por exemplo, com o espírito Jacó, né, o irmão Jacó, Frederico Figner, no livro Voltei, ele traz para nós ali detalhes do seu processo de desencarnação. Então não é assim você ligar o interruptor e desligar. Eu morri, desliguei, estou liberto, acabou. Não é assim. Tanto não é assim que nós sabemos que tem espíritos que têm essa facilidade de se libertar do corpo físico, muitas vezes até mesmo antes do corpo físico morrer. Kardec fala sobre isso lá no capítulo 1º da segunda parte do livro Céu e Inferno, intitulado O Passamento. Ele traz para nós diversos tipos de situações vivenciadas durante a morte. Uma morte tranquila, uma morte violenta, o suicídio, isso e aquilo. Então ele vai exemplificando para nós. Então a gente sabe que a morte não é tão simples assim como ligar e desligar um botão, em que o espírito está preso e depois ele fica livre. No caso da emancipação é a mesma coisa. Não imaginemos assim, apertei o botão, estou emancipado. Apertei o outro botão, voltei. Não é assim. Cada espírito tem ali a sua forma de vivenciar essa experiência, que pode ser algo tranquilo, como pode ser algo perturbador. E não apenas perturbador no sentido de viver alguma coisa espiritualmente, mas o próprio processo de se desvincular gradualmente do corpo, ele ter noção disso, se para ele é algo que provoca medo, se não provoca, se ele se sente seguro fazendo isso ou não, com quem ele vai encontrar, onde ele estará no mundo espiritual ou não. Então também não é assim de uma hora para outra, as coisas vão acontecendo gradualmente. Né? Então por isso que é interessante a gente perceber que até mesmo a emancipação tem ali os seus detalhes, as suas nuances para cada indivíduo. E depende se vai ser vivido para um trabalho, para uma relação, seja ela como for. Porque a gente lembra que a independência que o espírito vivencia durante a emancipação é algo que acontece com todo mundo. O que você vai fazer com essa liberdade é o que vai diferenciar um indivíduo do outro.
A Marion colocou em cima, né? Isso pode ser também quando acorda e estamos sem saber onde estamos, quem sou. Dá um branco, né? Depois de um tempo as coisas vão normalizando também. Essa questão de orientação. E é por isso que nós falamos também, Marion, que o mesmo estado de perturbação que acontece durante a desencarnação, essa perturbação também pode acontecer durante a emancipação. Porque você saber onde estou, quem sou eu, o que está acontecendo, você pode ter consciência ou você pode não ter consciência disso. Por isso que para muitas pessoas esse momento de desdobramento é perturbador. Porque tira dele a orientação sobre o que está acontecendo. Quando ele tem consciência do que acontece, as coisas são mais orientadas. Ficam mais tranquilas. Mas quando ele não tem consciência, e isso para ele representa uma experiência negativa, ele inclusive vai no médico, no psiquiatra e fala: doutor, eu não sei o que acontece, quando eu estou dormindo eu acordo apavorado. É porque ele não guarda, ele não registra aquilo que ele viveu espiritualmente. E mais uma vez, não necessariamente nas experiências que ele vai vivenciar, mas é o processo de emancipação que para ele é perturbador. Imagina ele dormindo tranquilamente, aí ele começa a sentir o corpo dele se soltar. Imagina o desespero que é, ele querendo agarrar na cama, ele querendo agarrar no corpo e não conseguir fazer isso. Isso pode ser induzido por outro espírito? Pode. Isso pode ser algo natural que acontece? Pode. Então esse momento de desdobramento traz experiências bastante relativas para cada um. Dudu voltando aqui, né, lá em cima ele colocou para nós. Já passei por uma situação que ao levantar da cama e ver alguns espíritos trevosos, querer sair do quarto, né, e eles me empurravam de volta, né? E eu insistia em nada, né, até eu passar mal e desmaiar, até acordar e estar melhor. Nunca entendi isso, né? Pois é, são coisas muito subjetivas. O fenômeno em si, aquilo que eu comentei com vocês há pouco, o fenômeno em si é algo natural. Por que é algo natural? Porque faz parte da natureza. Todos nós, como espíritos encarnados, temos esses momentos de liberdade. Agora, o que cada um vai vivenciar durante esse processo, aí é algo que somente cada pessoa, de acordo com suas experiências, com suas necessidades, com suas relações, com seus interesses, enfim. Cada um vai aproveitar esse momento da melhor forma. Por isso que a mente, né, é um grande enigma. Estudar a mente, compreender os seus fenômenos, é algo que o nosso mundo físico ainda não compreende. As nossas ciências terrenas ainda não compreendem. Ou se compreendem apenas um pouco. Mas, na verdade, ali é um iceberg, né? Aquela pontinha para fora é o que nós vemos. A parte submersa é aquilo que nós não vemos ainda. Pelo fato de nós não termos essa visão extramaterial. A nossa visão é sempre material. A Angelina colocou: antes de conhecer a doutrina, tive um susto, acordei abrindo a porta, olha só. Então é bem interessante a gente ver como essas experiências são vivenciadas. Avançando, pessoal, vamos lá? 437. Está acabando já, né? Só faltam mais duas questões. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de frio, do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Então, olha só, é a repercussão daquilo que a mente produz e gera um reflexo no corpo físico. Os espíritos respondem: a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga, e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Aqui curioso, né? Lembrar que quando se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, nós estamos falando do telégrafo no século XIX. Hoje nós falamos não apenas da eletricidade, mas falamos pela eletrônica, que é o caso da internet que nós temos hoje, né? Então, é exatamente esse vínculo que o corpo físico tem.
Porque quando nós falamos sobre a emancipação, o espírito pode viver uma emancipação completa, lembrando que nós estamos de emancipação, não é a liberdade completa, mas é uma emancipação que pode ser chamada de completa, e ele então, tudo aquilo que ele vive espiritualmente não repercute no seu corpo físico. Mas quando essa emancipação é incompleta, ele fica meio cá, meio lá. O que ele vivencia num lugar, ele experimenta no outro. Mais uma vez, um desses grandes fenômenos, grandes e curiosos fenômenos que são vivenciados durante a emancipação. Assim como a mediunidade, só para a gente poder lembrar, para pegar algo mais palpável para nós, assim como a mediunidade, se você pegar 10 médiuns psicógrafos, e esses 10 médiuns psicógrafos relatarem suas experiências durante o trabalho de psicografia, nós veremos 10 relatos diferentes. Por quê? Cada médium vai perceber o mundo espiritual de acordo com a sua perspectiva. Um grau de consciência maior, um grau de consciência menor, uma psicografia mecânica, uma psicografia semimecânica, uma psicografia intuitiva, de ter uma clareza maior sobre a realidade do mundo espiritual, uma clareza menor, cada médium vai trazer a sua experiência. E quando nós falamos em termos de vivência espiritual, mais ainda, muito mais complexa é a experiência. Porque não é apenas ali uma conexão mental com o mundo espiritual. O espírito se afasta, se destaca do corpo físico. E aí então vai oferecer para ele experiências que são não apenas mentais, mas também experiências que podem ser físicas. E para finalizarmos aqui esse capítulo, questão 438, o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Muito, como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Aqui essa pergunta poderia ser feita, né? O médium, de acordo com o modo como ele usa a sua mediunidade, pode influenciar no seu futuro espiritual depois de desencarnado? É óbvio. Porque se ele é um médium, ele aproveita essa mediunidade para satisfazer o seu egoísmo, o seu ego, os seus interesses pessoais, significa, no mínimo, para início, que ele não teve ali responsabilidade com a faculdade. Segundo, que ele não usou aquilo para fazer o bem, para poder gerar a caridade, por exemplo. Então não é o fato dele fazer ou não fazer, mas é a intenção com que ele usa essa faculdade. E como, lembra Erasto, Deus nos julga pelas nossas intenções, significa que a aplicação que você dá com o dom que você tem, e esse dom a gente vai lembrar como sendo um dom intelectual, um dom financeiro, um dom espiritual, um dom seja lá como for. Aquilo que você recebe como benefícios será depois cobrado pelo uso que você faz, a cada um segundo as suas obras. E no caso do sonambulismo, que a gente lembra, né, que chegamos até a falar sobre isso no início desse item, que peraí que me fugiu agora que eu ia falar. Eu falei uma coisa, me veio outra. Que o sonambulismo ele é uma experiência muito pouco vivenciada atualmente. Somente naquela época, né, que Kardec explorava bastante essa faculdade, pelo fato de ser algo comum, de você pegar o indivíduo, induzi-lo magneticamente para que ele entre no estado de transe, e desse estado de transe ele trazer relatos, porque era realmente ali, nós podemos dizer assim, que era um espiritismo muito experimental. Hoje não, hoje nós vivenciamos muito um espiritismo teórico, um espiritismo moral. Eu acho que moral é a palavra mais correta. Naquela época não, naquela época era um espiritismo experimental. Tanto que nós tínhamos naquela época os nomes de pesquisadores como Ernesto Bozano, como Gabriel Delany, como Alexander Aksakov, como William Crookes, nomes que
há mais de um século ainda fazem parte dos nossos estudos. E quem são, na atualidade, os nossos pesquisadores? Nós temos ali o Dr. Frutuoso, lá no Frei Luiz, que ele aparece na mídia e fazendo divulgação sobre fenômenos de efeitos físicos. Nós temos o Dr. Sérgio Felipe, que faz essas pesquisas dentro do campo das neurociências. Nós temos o Dr. Alexandre Moreira Almeida, que faz esses estudos a partir do campo da psiquiatria. Então nós temos esses nomes que são nomes atuais, mas a gente percebe que aqueles pesquisadores do passado, de fato, faziam isso, uma mediunidade, um espiritismo experimental. E Kardec, não sendo diferente disso, ele aproveitava esse conhecimento para testar tudo aquilo que era possível. Ele tinha essa curiosidade inata, quer dizer, curiosidade, vamos colocar curiosidade, porque todo cientista, todo pesquisador, ele era curioso por natureza. E ele usava essa curiosidade que ele tinha exatamente para desenvolver esse aspecto científico da doutrina espírita através das experimentações. Consultando espíritos, submetendo médiuns a diversas experiências, fatores anímicos que eram pesquisados e tudo mais, para depois relatar tudo e colocar no livro. Assim o livro dos médiuns foi construído. Assim ele foi desenvolvido. Trazendo para nós ali não apenas teoria, mas relatos, porque na verdade o livro dos médiuns nós podemos entender como sendo um livro que na verdade é um relatório de experiências mediúnicas que foram observadas, testadas e apresentadas as conclusões. Então Kardec utilizava muito a mediunidade sonambúlica, ou a faculdade sonambúlica, para trazer para nós o que o espírito vê, o que o espírito sente, de que modo que ela pode ser induzida, quando ela é natural, em que circunstância o indivíduo se encontra. Muitas vezes nós vamos ter, por exemplo, no caso de o Ushuaia, por exemplo, que é aquele chá do Santo Daime vivenciado lá na região amazônica do Brasil, ele é um chá que tem propriedades entorpecentes. E as pessoas, quando bebem aquilo, ou então no caso de pessoas que estão alcoolizadas, pessoas que estão sob o efeito de uso de drogas, isso provoca uma alteração de sua consciência que, dependendo da constituição orgânica que o indivíduo tem, ele vivencia a experiência de emancipação. Só que nesse caso do alcoolismo e das drogas, por exemplo, algo bastante perturbador, pela própria natureza do transe que ele vivencia. E no caso do Ushuaia, por exemplo, Ushuaia, acho que é isso. Falei aqui de súbito, mas é o tipo de experiência que ele vivencia naquele momento com objetivos espirituais, por mais estranho que isso possa parecer para a maioria de nós. Então, quer dizer, vemos ali que a experiência sonambúlica é algo muito específico para alguns casos na atualidade, mas que no passado era algo comum. Por exemplo, Kardec chegava assim, olha, visitava alguém, vamos pegar a seguinte situação, como foi o que ele relatou lá na Revista Espírita, no mês de janeiro de 1858. Que uma senhora estava sofrendo porque a filha desencarnou. Kardec falou, não, vamos lá na sua casa, a gente chama a sua filha. Foi lá, fez a evocação, Kardec levou uma médium com ele, fez a evocação, o espírito veio, conversou, e a coisa mais natural do mundo. E nós fazemos isso hoje? Vou, por exemplo, na casa da Angelina. Angelina, vamos fazer uma evocação aqui, tá tudo bem? Não, isso não pode. A gente tem um medo enorme de fazer isso hoje. Pode ter sua razão de ser esse medo, talvez critérios de segurança e tudo mais. Não é a questão que a gente está falando, mas é a mudança como a forma como nós vivíamos o espiritismo no passado e a forma como nós vivemos hoje. Então, quer dizer, mudou muito, e no caso específico do sonambulismo, é um tipo de faculdade que eu, pelo menos na atualidade, eu não ouço falar mais. Eu sou médium sonambúlico, não conheço nenhum. Eu fui numa reunião que tinha lá um médium sonambúlico, nunca ouvi relato assim. E no passado, Kardec relata um monte de casos assim. Então, meus amigos, é isso. A gente estudou o sonambulismo como sendo uma faculdade que se encaixa dentro desse quadro de emancipação da alma, que traz as suas características específicas, E teremos no próximo encontro, Pois é, exatamente, Marião.
Essa coisa de espiritismo não é comigo, não. Então, o próximo tema que a gente vai estudar vai ser êxtase. Né? O êxtase é mais uma situação que vai fazer, inclusive, uma comparação aqui entre o espiritismo, entre o sonambulismo, e depois aqui são só algumas questões, a gente vai falar um pouquinho sobre o êxtase, trazer para vocês aqui alguns exemplos, e depois a gente vai para a dupla vista, que também aqui é algo bem interessante, e depois, no final, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Aí nós encerramos, então, esse capítulo que fala sobre a emancipação da alma, em que nós estudamos